Reverberando é o seu canal de audiobooks esotéricos. Estamos lendo o livro A Mesa do Santo Graal de John Matthews. Agora vamos iniciar o capítulo 5, O Retorno de Didrani. Ellen Luke. Parece ter passado despercebido que é sempre o cavaleiro o representante masculino da busca, que sai em procura do vaso divino. Talvez por se tratar de um símbolo feminino, mas também porque as mulheres não necessitam da busca. São elas mesmas vasos do sangue divino. Seu arquétipo, a Virgem, e portanto portadoras do Graal, e não aquelas que buscam. Portanto, cada uma delas pode dar à luz ao novo Senhor do Graal. É para essas mulheres completas, as sacerdotisas do Graal, que nos devemos voltar para obter iluminação e descobrir assim que sempre conhecemos o mistério do Graal e que simplesmente não o reconhecemos. Assim como os homens não reconhecem o elemento feminino dentro deles e as mulheres sua masculinidade simbólica. Dessa compreensão, como já foi dito nesse livro, surgirá uma nova conjunção, uma interligação em todos os níveis, que se apresenta a nós com uma face apaziguadora da criação que nunca vimos antes, mas que é verdadeira natureza do Graal. C. G. Jung, escrevendo sobre arquétipos adormecidos no inconsciente, diz que estes são ativados quando atitudes unilaterais que prevalecem em um tempo e lugar determinado necessitam com urgência de uma imagem compensatória. Nos fins do primeiro milênio da era cristã, a rejeição do corpo, do feminino, da própria matéria, tinha atingido o ápice. Alguns acreditavam que o mundo material era uma criação do demônio, e um movimento sem sucesso na cristandade negavam que as mulheres tinham alma. Em uma carta escrita em 1953, Jung disse que o século XII e o início do século XIII viram o início da alquimia latina e das ciências naturais e também de um símbolo religioso feminino, o Santo Graal. O próprio Graal é, na verdade, um símbolo supremo de valores perdidos. Sem o vaso do feminino, todas as 10.000 coisas existem em um estado de não relação umas com as outras, um caos sem sentido. O Graal é a taça da qual cada vida individual recebe sua comida e bebida essenciais. É o cálice que contém o mistério do sangue e do espírito. É um útero materno, o corpo de Maria. Sem um vaso, nenhuma transformação pode acontecer em algum nível. Cozinhar ingredientes na cozinha, experimentos químicos ou a busca alquímica do ouro, metanoia numa alma humana, encarnação da palavra para habitar entre nós. Já há quase 1 milênio que as lendas do Graal despertaram do inconsciente e sua vitalidade nunca esmoreceu. Muitas e muitas vezes poetas e contadores de histórias insuflaram nelas uma nova vida. Na verdade, recriaram-nas. A necessidade de afirmação do feminino não diminui desde o século XII e tornou-se particularmente insistente em nossa era tecnológica. As muitas lendas que cercam o Graal dizem respeito, em sua maioria, às aventuras dos cavaleiros, dos homens que buscam encontrar seu sentido em suas próprias almas. Mas a liberação da mulher e a luta para estabelecer sua igualdade com os homens em campos supostamente masculinos de trabalho e pensamento significam que elas também têm necessidade de uma percepção mais consciente dos símbolos de suas próprias e mais profundas raízes femininas. Atualmente,
Algumas mulheres têm uma atitude de desdém diante da natureza do ser feminino, o que contém, nutre e se mantém quieto, que reage às pessoas e coisas sem qualquer vontade de usá-las ou manipulá-las, que guarda em silêncio o mistério da vida. Se as mulheres não assumirem a busca do grau interior, é certo que sua igualdade recente na esfera masculina perderá seu sentido e se tornará outra terra desolada. Uma das grandes esperanças do futuro reside no fato de que muitas mulheres estão aderindo a essa busca. Charles Williams, que morreu em 1945, era, do meu ponto de vista, um dos grandes recriadores do mito do Graal em nosso século. Seus poemas arturianos não são fáceis de ler, tão obscuros que até mesmo C.S. Lewis, seu amigo, que escreveu um comentário sobre eles, admitia ocasionalmente a derrota. Mas quanto mais os lemos, mais vivamente falam a imaginação, particularmente através da profunda percepção que o poeta tem da natureza fundamental da mulher, e ficamos com imagens brilhantes e inesquecíveis. Vou discutir 2 desses poemas. Taliesin in the Rose Garden, The Region of the Summer Stars, Oxford University Press, 1950, e The Last Voyage, Taliesin Through Logos, Oxford University Press, 1938. Antes, no entanto, é necessário dizer alguma coisa sobre os personagens lendários que aparecem nesses poemas. Dindrani, a irmã de Sir Percival, aparece brevemente em Mont d'Arthur, de Sir Thomas Malory, apesar do autor não lhe dar nome. Williams a chama às vezes Dindrani, de fontes gaulesas, e às vezes Blanchefleur, dos poemas franceses. Taliesin não aparece em Malory. Era o legendário bardo e vidente gaulês. A criança 2 vezes nascida, que provou do caldeirão de sabedoria da deusa-mãe, Ceridwen, Williams transforma-o em figura central de muitos de seus poemas, como o poeta do rei na corte de Arthur. Nas histórias de Williams, Taliesin ama e é amado por Dindrani. É um compromisso total em todos os níveis, mas não é consumado na carne porque ambos escolheram livre e conscientemente o celibato. Guinevere, no poema Rose Garden, é naturalmente a rainha de Arthur, cujo amor pelo amigo do rei, Lancelot, acabou por destruir o companheirismo da Távola Redonda e causar a morte de Arthur. No outro poema, quase o último do ciclo, encontramos Sir Galahad, Sir Percival e Sir Bors. Esses são os 3 cavaleiros que, em Malory, conquistaram o Graal e o levaram de navio para Sarras, o lugar eterno, onde ficou afastado do reino em guerras de Logres. Logres é o reino temporal da Bretanha. A floresta de Broceliande é, em nossa linguagem, o inconsciente. A Caucásia, para Williams, significa a carne e Carbonec, o espírito. Camelot é a cidade temporal. Há uma frase que se repete nos poemas, na qual Williams define a plenitude de uma mulher como Dindrani. A carne sabe o que o espírito sabe, mas o espírito sabe que sabe. Isso expressa a verdade de que o mundo material e instintivo permanece inocente, um consigo mesmo. Cada planta, inseto e animal realizando inconscientemente sua natureza como foi criada para ser. Mas desde que a consciência surgiu no homem, como no mito da queda, ele está dividido entre os opostos, entre luz e trevas, macho e fêmea, consciente e inconsciente, bem e mal, tudo em oposição entre si. O feminino foi identificado com carne,
o masculino com o espírito, mas a mulher, que é uma em si mesma, em plena consciência, é a mulher que sabe que sabe. Integrou a vida do espírito com a vida instintiva da carne, vivendo neste mundo em todos os níveis do amor, que é o caminho do retorno consciente à unidade de todos os opostos. A mesma integração, naturalmente, se aplica ao homem, mas ele geralmente chega a ela vindo do limite do espectro. Na abertura do poema Taliesin in the Rose Garden, o poeta do rei está caminhando entre as rosas e fazendo poesia, quando vê 3 mulheres à entrada da longa alameda do jardim. A rainha Guinevere conversando com Dindrani e uma criada trabalhando no jardim. O vermelho vibrante do grande anel de rubi da rainha e o vermelho das rosas uniram-se na imaginação de Taliesin com o vermelho do sangue jorrando, e segue-se uma longa meditação sobre a natureza das mulheres. Guinevere era uma rainha, sobre ela estava depositada a grande responsabilidade de carregar para seu país o símbolo do lado feminino do casamento sagrado entre céu e terra, o símbolo da humanidade unida a Deus, da carne penetrada pelo Espírito, dando nascimento, em seu devido tempo, ao novo rei. Gloriosa sobre Logres, que a liderança da rainha seja vista de Caucásia a Carbonek, de Logres a Sarras. Mas Guinevere traiu sua vocação. Sob as pálpebras, ela olhava para o amigo do rei, Lancelot. Aqui, Taliesin anteve que a deslealdade da rainha em relação à sua plenitude feminina, sua recusa em aceitar a grande responsabilidade pela imagem simbólica que carrega como rainha, a consumada terra de Logres, ele a chama, significará que o sangue jorrando, que poderia ter sido o sangue redentor do sacrifício, será o sangue da guerra, trazendo a destruição ao reino quando finalmente o rei, alertado por seu suposto filho Mordred, declara guerra a seu amigo Lancelot. Assim, qualquer civilização está condenada quando a rainha, o princípio feminino mais importante, a atitude dominante nas mulheres, perde a integridade do coração e sucumbe àquilo que alguém chamou de amor como liberação de tensão, em detrimento do compromisso com o verdadeiro Eros. Podemos perguntar por que, através dos tempos, o adultério das mulheres tem sido encarado como algo muito mais terrível do que o dos homens. Por muitos séculos e em muitos lugares, uma mulher era morta se descoberta em adultério. Não é suficiente responder que a dominação dos homens sobre as mulheres foi a única causa dessa atitude. Existe também uma profunda raiz psicológica. A natureza é igualmente promíscua, seja macho ou fêmea, mas como a mulher é muito mais próxima do inconsciente que o homem, tem mais probabilidades de ser tragada pela vida instintiva e perder sua humanidade, se separar seu corpo de seus valores de sentimento. Como a carne é simbolicamente feminina, o homem projetou sobre a mulher seu medo profundo do caos e da falta de ordem, que ameaçam constantemente o crescimento da consciência humana. Essa projeção está felizmente decrescendo e as crueldades extremas aplicadas a uma mulher promíscua são coisas do passado. Mas uma mulher moderna, tomada individualmente, ignora, para seu próprio perigo, o fato de que danos reais podem ser causados à sua psique se ela der seu corpo indiscriminadamente, sem um compromisso de coração e mente. Não importa se esse compromisso é vivido através de um casamento de uma vida inteira ou apenas por uma noite. O ponto vital é a profundidade do sentimento e não a frequência. Não é uma questão de tabus convencionais ou de condenação moral. É uma questão de diferença fundamental entre a psique masculina e a feminina. Não estou sugerindo que um homem está absolvido de um sentimento semelhante de compromisso, longe disso.
Nenhuma pessoa de qualquer sexo pode chegar à plenitude sem a consciência total dos valores do Eros e sem a disposição de aceitar os vínculos e sacrifícios que todos os relacionamentos verdadeiros exigem. Mas como esses valores são o princípio dominante para uma mulher, ela corre um perigo muito maior de desintegração ao traí-los, e os efeitos de sua traição em seu ambiente são mortais. Foi Guinevere e não Lancelot que arcou com a responsabilidade maior pelo desastre final. Na história de Lancelot e Elaine, que geraram o herói do Graal, podemos sentir essas distinções. Lancelot foi ludibriado para passar uma noite com Elaine, pensando que ela fosse Guinevere. Foi um fato inevitável e Lancelot permanece moralmente inocente. É inconcebível que Galahad, o príncipe, o homem pleno que conquistou o Graal, tivesse nascido de uma união de Guinevere com algum grande cavaleiro com quem se tivesse deitado, inconsciente de sua identidade. Simbolicamente, isso seria tão falso que o simples fato de pensar nisso é revoltante. Elaine, a mãe de Galahad, amou Lancelot naquela noite e pelo resto de sua vida, com todo seu coração e alma, apesar de saber que nunca mais estaria com ele e aceitando a dor desse conhecimento. Nossa razão replica que Guinevere também amava Lancelot. Ambos eram igualmente culpados de trair o rei, marido dela e amigo dele. Ambos eram igualmente fiéis em outro nível a seu amor. Por que então, se Lancelot podia ser o pai do príncipe do Graal, Guinevere não podia ser sua mãe? Em primeiro lugar, porque Guinevere, enquanto aceitava Lancelot, fingia ao mesmo tempo ser fiel a seu marido. Ela teve seu bolo e o comeu. Sua devoção nunca foi total, e ela traiu sua vocação simbólica feminina como rainha, assim como seu marido pessoal. Mas, mais importante que isso, é a necessidade máxima para uma mulher de, na área do instinto, estar consciente do que faz, como Elaine, se é para dar à luz ao herói divino interior. Consciente, não no sentido racional analítico, mas no sentido de compreender seus próprios sentimentos, um compromisso responsável de seu corpo e de seu coração. Se for ludibriada nessa área, será menos que uma mulher, será meramente uma fêmea, ou possivelmente, nos dias de hoje, um homem de imitação. Há uma trindade de mulheres no início de Tales in the Rose Garden, uma rainha, uma virgem prestes a se tornar uma freira contemplativa e uma mulher trabalhadora comum. Em todas as mulheres existe essa trindade, vívida ou não, positiva ou negativamente. Podemos conhecer e viver a rainha através de nosso senso de responsabilidade, não apenas por aqueles que nos cercam, mas por toda a humanidade. Através de palavras e feitos, o homem superior move céus e terras, mesmo se permanece em seu quarto, diz Confúcio. Essa é a qualidade real, conhecimento do poder simbólico de tudo que somos. Ou, como somos livres para escolher, podemos nos identificar com a rainha e exigir que sejamos sempre os primeiros a ser servidos, protegidos e pessoalmente admirados. A mulher trabalhadora é igualmente essencial, viver no presente e fazer cada tarefa como ela se apresenta, cuidando das coisas que crescem tanto na terra quanto na psique. Sem isso, não somos mais humanos, mas se o trabalho que fazemos, seja com as mãos, seja com a mente, absorve nossa personalidade inteira, transforma-se num caminho aparentemente virtuoso para fugir da realidade. Essas duas pessoas da Trindade são facilmente compreensíveis. Mas e a Virgem? Em nossos tempos, esta se transformou em uma palavra quase vergonhosa. Contaram-me outro dia que um menino de 12 anos disse à sua mãe, falando de uma menina de sua idade, ela é só uma virgem.
Quando lhe perguntaram o que queria dizer com isso, respondeu: uma virgem quer dizer uma idiota completa, chata e boba. Uma jovem que é virgem aos 20 anos tem um terrível sentimento de inferioridade por causa disso. Uma virgem, no discurso comum, significa uma mulher que nunca teve relações com um homem. Mas em seu sentido mais antigo e profundo, uma virgem é uma mulher que tenha tido ou não relações, não tem necessidade de se unir fisicamente a um homem para se tornar completa, uma em si mesma, porque conheceu a relação com o Deus interior. É esse o significado simbólico da vida da freira. Como noiva de Cristo, busca o casamento interior do humano e do divino. É fácil perceber, no entanto, como a afirmação de uma vocação à prece e à meditação pode deteriorar-se na repressão negativa dos próprios desejos sexuais. A castidade, que significa a pureza de coração, acaba frequentemente significando uma negação da pureza do próprio instinto. Ninguém pode se tornar virgem no verdadeiro sentido sem passar pelo fogo da emoção instintiva. Essa experiência, no entanto, não inclui necessariamente fruição no nível físico. Certamente chegou a época não apenas para uma ressurreição do verdadeiro sentido da palavra virgem, mas também para o retorno do respeito àqueles cuja verdade interior exige virgindade no sentido físico comum. Robert Grinnell, em seu livro Alchemy in a Modern Woman, escrevendo sobre uma paciente que sofria de frigidez, diz que esse problema em uma mulher pode advir de seus altos ideais no domínio do Eros, juntamente com uma interpretação errada desses ideais, através de uma supervalorização tipicamente masculina do sexo físico. Grinnell acrescenta que Eros, numa mulher, pode ser considerado uma espécie de consciência feminina, que a leva além das exigências do ego e de seus desejos momentâneos. Assim, a mulher natural é transformada na mulher que sabe que sabe. A virgindade e a busca pelo casamento sagrado interior estão emergindo por detrás das paredes dos claustros, que através de muitos séculos guardaram esse grande símbolo. Em nossos tempos, apenas mulheres individuais podem dar a ele uma nova vida. Para uma, o Deus pode vir através da fruição sexual, para outra, através da experiência de sua ausência. E ambas são virgens no sentido profundo. Para voltar ao poema, Taliesin, refletindo sobre o rubi brilhante, a rosa vermelha, o sangue que jorra e sobre seu significado na mulher, tem uma grande visão do zodíaco. Cada uma das 12 casas, diz ele, é uma porta para o todo, todas unidas em cada uma. Mas Caim, ao matar Abel, rompeu o zodíaco com um golpe e, através da incoerência das casas em guerra, o sangue fluiu e o caminho de volta subia ao lado do sangue que caía. O derramamento de sangue pode ser redimido apenas pela oferenda de sangue. Então, enquanto Taliesin olhava para o mundo ferido, ouviu: as mulheres em todos os lugares soluçam com a maldição e os altares de Cristo em todos os lugares oferecem os graais. As mulheres estão avisadas por servir o altar e, pela natureza de sua criatura, da Caucásia a Carboneque, compartilham com o sacrifício a vitimização de sangue. O derramamento de sangue mensal da mulher é um signo exterior e um símbolo interior de sua capacidade feminina de dar à luz. Williams quer dizer: acredito que o sangue menstrual da mulher é um lembrete contínuo que depois da queda, depois da ruptura da criação, não pode haver retorno nem cura da ruptura sem sacrifício, sem derramamento de sangue.
Se a mulher ou o feminino no homem não sangrar, não há criação neste mundo. Assim, ele diz que as mulheres compartilham com o sacrifício a vitimização do sangue. A perfuração no lado de Jesus foi a ferida no coração de sua natureza sensitiva. O fígado era considerado pelos antigos como o lugar das emoções e está no lado direito. Não conheço nenhum outro escritor, teólogo ou psicologista que tenha dado uma explicação tão profunda, simples e até mesmo óbvia da repulsa intuitiva que muitos sentem ao pensar em uma mulher celebrando a missa. Se uma mulher verdadeiramente madura, totalmente consciente de seu ânimos, o aspecto masculino de seu inconsciente, lesse os serviços e pregasse o sermão, isso não ofenderia. A missa, no entanto, é um rito simbólico e, por mais desenvolvido que seja o espírito de uma mulher, ela continua sendo biologicamente mulher. Como seu derramamento de sangue, diz Williams, é em sua carne um equivalente do sangue da vítima. Ao oferecer em sua carne o sangue de Cristo, usurpa no nível errado a função do espírito. A carne sabe o que o espírito sabe, continua Williams, mas o espírito sabe que sabe. Com isso, naturalmente, ele não quer dizer que mulheres individuais não possam saber o que sabem. Na verdade, ele demonstra esse ponto com grande clareza. Está se referindo apenas a seu papel feminino simbólico de um ritual, não o seu ser individual. Um símbolo e naturalmente aquilo que torna os dois níveis da realidade, espírito e matéria, verdade interior e exterior. Existe geralmente um significado simbólico oculto atrás de uma velha história de comadres. Durante a Segunda Grande Guerra, vivi em uma pequena cidade em Berkshire, onde uma mulher local cozinhava para nossa família. Lembrou-me de que ela me contou que não tentava fazer geleia durante seu período menstrual, porque sabia que era inútil. A geleia simplesmente não ficava no ponto. Em outras palavras, nenhuma transformação podia acontecer nesses períodos. Os ingredientes separados, a fruta e o açúcar, podiam ser misturados, mas nunca se transformariam na terceira coisa. Aquela que é ambas e nenhuma. A relevância em relação à transformação do pão e vinho, ao nível da missa, é clara. Projetada em coisas como fazer geleia, não faz sentido à luz de nosso conhecimento científico, mas as antigas verdades simbólicas que expressam os mistérios do ser têm sido preservadas tanto no folclore quanto nos rituais das grandes religiões. No mundo antigo existiam sacerdotisas em todos os lugares, mas elas não eram nunca encarregadas, acredito, de matar o animal a ser sacrificado ou de oferecer seu sangue. O ato de cortar as vítimas em pedaços, executado por mulheres nos ritos dionísicos, não era um ato sacerdotal, mas uma liberação, regrada ritualmente de delírio dos instintos. As sacerdotisas serviam de elos com o inconsciente através de seu poder mediúnico. As sibilas, por exemplo, cuidavam do fogo sagrado como as virgens vestais, realizando suas grandes funções religiosas de mulher, mas nunca empunhavam a face do sacrifício ou ofereciam o sangue. Sua tarefa era extrair as águas da terra do poço do inconsciente para que todos pudessem beber da aqua permanens, como os alquimistas chamavam a água da vida. É norma da unilateralidade masculina de nossa cultura que não haja sacerdotisas dessa espécie na cristandade institucional. A estas alturas, seria inútil para a Igreja tentar introduzir novos rituais para sacerdotisas ou madres. Um verdadeiro rito nasce, não é feito. E se idealizado conscientemente,
é meramente sentimental. A resposta também não está no anseio atual de admitir mulheres para o papel de padre. No entanto, não podemos voltar o relógio num clima de nostalgia. Em muitas seitas protestantes, a comunhão não é um rito de transformação simbólica, mas uma refeição comemorativa, de forma que não deveria haver objeção às ministras mulheres. Apenas aos ritos católicos ortodoxos e anglicanos aplicam-se a palavra de Charles Williams, mas a demanda por mulheres no clero é talvez um dos indicadores de que, para um número crescente de pessoas, a vida simbólica está lentamente sendo empurrada para fora das instituições coletivas como tais. Na era que se inicia, como Jung ressalta frequentemente, os símbolos devem nascer na alma individual, no homem ou na mulher que adere à busca solitária do grau interior, e isso se aplica aos membros da Igreja tão profundamente quanto aos outros. Nas lendas, a busca é um empreendimento solitário, mas não pode ser conquistada sem a descoberta de relações objetivas com os outros, opostas à fácil mistura inconsciente ou ao ajuntamento que submerge qualquer encontro verdadeiro entre os seres humanos. Como C.S. Lewis ressalta em seu comentário sobre os poemas de Williams, o sangue menstrual das mulheres difere do sangue de animais no cio. Para os animais, é apenas um período em que podem conceber. Nos seres humanos, como na natureza, é uma prova da possibilidade da maternidade, mas existe uma diferença maior no fato de que a concepção pode acontecer a qualquer hora. O início do fluxo mensal na puberdade é mais ou menos um sinal no corpo da ruptura psíquica, quer dizer, da queda, que foi o início do caminho de volta, consciente para Adão e Eva. A plenitude inocente da infância do paraíso acabou. Na puberdade, começa a vontade de se completar pela união física com o outro sexo, uma vontade que continua simbolicamente até o esgotamento, na menopausa. Na imagem de Platão, o ser humano original é uma esfera que, cortada em dois, procura sempre reunir-se à sua outra metade. Veja no capítulo 4. Mais adiante, no mesmo poema, Williams alude à identidade interior do sangue menstrual da mulher, que lhe diz que ela ainda não concebeu, com o sangue do rei ferido do Graal, sangrando porque não pôde trazer à vida a nova consciência de Cristo. Em algumas linhas muito bonitas, Taliesin fala de como a mulher pode conscientemente dar à luz o novo guardião do Graal e assim curar a ferida na psique. Mas antes, Williams fala da mulher natural vivendo instintivamente o caminho pleno. A carne das mulheres vive à busca do Graal, na mudança de Camelot para Carbonek e de Carbonek para Sarras, puberdade para Carbonek e o esgotamento e Carbonek para a morte. Abençoada é ela que se dá à viagem. Camelot é a cidade dos homens, a vida deste mundo, que entrou na puberdade. O sangue potencialmente criativo começa a fluir e a mulher primitiva começa sua vocação de esposa à mãe. Ela se abre a seu homem e recebe a semente. Ela dá à luz com dor, ela é a terra sem a qual a semente criativa é estéril. Mas quando este fluxo de sangue é esgotado na menopausa e ela precisa abandonar o desejo de conceber e dar à luz uma criança física, então sua experiência de vida em Camelot pode levá-la àquela sabedoria instintiva que ainda encontramos em mulheres velhas dessa espécie simples, que se deram à viagem, que aceitaram o esgotamento, assim como aceitaram as dores e alegrias da maternidade. Ela vai para Carbonek, o lugar onde o sagrado é visto de relance, e daí vai em paz para o objetivo da morte.
Pela vida rica e generosa de sua natureza feminina, tal mulher é plena, mas sem saber que sabe. Taliesin, fazendo poesia no Jardim das Rosas, tendo cantado a busca do Graal na carne das mulheres, o estado abençoado daquelas que se dão, com a consciência difusa da mulher natural, a viagem da vida. Prossegue no trecho seguinte, cantando o estado abençoado da mulher consciente na mesma jornada. O fósforo da estrela filosófica de Percival brilha nas estradas de Logres e Broceliande. Feliz a mulher que na luz de Percival sente Galahad, o companheiro de Percival, surgir em sua carne, e sua carne brilha em Carboneque com Cristo, na transformação de seu corpo, na transformação de sua carne, na transformação do coração, que se cura a si mesmo para a cura dos outros, o único coração que se curou a si mesmo sem os outros. Quando nosso Senhor recuperou o escorpião e restaurou o zodíaco, abençoada é ela que pode conhecer o golpe doloroso, curado na carne de Peles, a carne da mulher. A estrela filosófica de Percival, a imagem da sabedoria nos céus, a luz do espírito que voa do homem, brilha nas estradas deste mundo e penetra em Broceliande, a escuridão do inconsciente feminino. Feliz a mulher, diz Williams, que é inundada pela luz da consciência e que então sente Galahad, o novo homem pleno, vira a vida dentro dela. Somos levados por um instante pelo pensamento de uma mulher elevando-se acima da terra e tornando-se uma espécie de Galahad feminino. Mas a linha seguinte nos faz retornar ao verdadeiro estado abençoado da nova visão para a mulher. Ela sente Galahad surgir em sua carne. O ponto é que ela o sente conscientemente na realidade de sua natureza feminina e alcança assim plena consciência da verdade do coração, do amor que é pessoal e também enraizado na vida transpessoal. Seu espírito alcança a maturidade e ela sabe que sabe. Apenas o coração do eu é a ruptura curada. O uso da palavra coração é vital em nosso contexto. Como James Hillman mostrou em seu ensaio sobre a função do sentimento, a necessidade desesperada de nossa época é pela descoberta do eros, dos valores de sentimento, experiências emocionais por si mesmas e verdades teóricas temos em quantidade, mas o sentimento verdadeiro que leva à percepção de valores duradouros é ainda raro em nossos tempos. São mulheres individuais, conscientes, que devem guiar o caminho. Isso é muito difícil para os homens, tão perigosamente expostos nessa era à possessão pelo intelecto, pela tecnologia ou por sua feminilidade inferior desintegrada. Descobrir o sentido de Eros sem essa mediação de mulheres verdadeiras que não apenas vivem essas coisas instintivamente, mas sabem que sabem. Existe uma carta escrita por Jung a Aniela Jaffe, em 1947, que ilustra belamente o valor para um grande homem do sentimento receptivo de uma mulher que sabe que sabe. Isso foi escrito em resposta a uma carta dela, na qual falava evidentemente do ensaio sobre a Trindade. Ele escreve: agradeço de todo o coração sua resposta ao meu Trindade. Não poderia imaginar resposta mais bonita. É uma reação total e teve um efeito total sobre mim. Você imaginou perfeitamente o que eu tinha imaginado em meu trabalho. Tornou-se novamente claro para mim, em sua carta, o quanto se perde quando não se recebe nenhuma resposta ou nem um mero fragmento, e que alegria é experimentar o oposto. Uma ressonância criativa que é, ao mesmo tempo, uma revelação do ser feminino. É como se um vinho
que à força de muito trabalho e suor, preocupação e cuidado, se torna finalmente maduro e bom. Se fosse despejado numa caneca preciosa, sem esse receptáculo e aceitação, o trabalho de um homem permanece como uma criança delicada, seguida por olhos duvidosos e solta no mundo com ansiedade interior. Mas quando uma alma se abre ao trabalho, é como se uma semente fosse colocada em terra boa, ou como se os portões de uma cidade fossem fechados à noite para que ela goze de repouso mais seguro. Ao ler essas belas palavras, como parece horrível a atitude dessas mulheres que estão tão ocupadas fazendo coisas e exigindo seus direitos, pessoal ou coletivamente, que rejeitam essa caneca preciosa, o graal do ser feminino que recebe o vinho do mistério para que muitos possam beber no tempo devido. Vamos voltar agora àquelas estranhas palavras. Abençoada aquela que pode conhecer o golpe doloroso, curado na carne de peles, a carne da mulher. O chamado golpe doloroso causou a ferida na coxa de Peles, o rei do Graal, que sangrou sem cura até a vinda do novo homem, Galahad. O ferimento crônico do rei refletia-se na esterilidade da terra desolada à sua volta. O que está por trás dessas imagens? C.S. Lewis, em seu comentário, permaneceu silencioso. Há, naturalmente, a ligação óbvia com o que precede o esgotamento, na menopausa, do derramamento de sangue é um símbolo de toda a humanidade ferida em uma mulher natural, que, terminada a tarefa de criar os filhos, volta-se para a morte com um sentimento de alegria e aceitação durante esses últimos anos. Aceitação possível somente àqueles que se deram livremente à experiência das trevas, assim como a da luz. Abençoada aquela que se dá à viagem, diz Taliesin. Mas a segunda bênção é diferente. Abençoada aquela que pode saber o sentido dessas coisas. É significativo o fato de que tantas mulheres modernas sofram de problemas agudos e dolorosos na menopausa, tanto físicos quanto psíquicos, que geralmente se arrastam por anos, causando todas as espécies de perturbações. Isso é lindamente chamado de a mudança da vida. Mas quantas mulheres mudam de fato suas vidas, mudam suas atitudes, voltam-se para dentro para descobrir significados e se preparar para a morte, e assim entrar conscientemente na nova fase da viagem, de Carbonek a Sarras? Muito poucas. A maioria se agarra desesperadamente a Camelot, porque nunca se deram totalmente a essa fase da viagem, e assim a energia liberada pela mudança biológica, ao invés de florescer em uma atividade criativa do Logos dentro dela, numa confrontação imaginativa com o sentido da morte, é consumida pelos impulsos não assimilados do ânimos, o componente masculino em sua psique, que se torna destrutiva ao invés de ligá-la ao espírito interior. A ferida causada pelo golpe doloroso, quer dizer, a ruptura entre carne e espírito, não é curada nessas mulheres, mas sangra mais livremente que nunca na psique. Assim, a terra desolada se espalha e o coração seca. Vemos à nossa volta a condição difícil de mulheres de meia idade, substituindo a vida interior por crescente atividade exterior, ou procurando miseravelmente por um homem, qualquer homem, ou seu equivalente, para preencher o vazio, preservando a ilusão da juventude. Abençoada aquela que pode conhecer a cura do golpe doloroso. Em tal mulher, o derramamento de sangue e seu esgotamento tornam-se sacrifícios conscientes e são preenchidos de sentido. Está consciente da mudança de vida em todos os níveis e a abraça com todo o coração. Essas palavras de Williams: abençoada aquela que pode conhecer o golpe doloroso, curado na carne de Peles,
a carne da mulher. Derivam certamente da mais estranha das lendas da Monte d'Arthur de Malory, quando os 3 cavaleiros, Galahad, Percival e Bors, estão chegando no fim de uma busca, a irmã de Percival se junta a eles. Como já foi dito, Malory não dá nome a ela, mas Williams a chama de Blanchefleur ou de Indrani. Malory nos conta como essa mulher nobre guiou Sir Galahad ao navio de Salomão, que mais tarde levaria o Graal e os 3 cavaleiros de Logres a Sarras. Aqui encontraram Sir Percival e Sir Bors esperando e a senhora realizando sua função de ligação com o inconsciente. Revelou a eles a história do navio e da espada que Sir Galahad encontrou. Não foi reconhecida nem mesmo pelo irmão Percival, até que revelou ser uma das filhas do rei Pellinore. Então, todos os 4 seguiram para a última fase da viagem. Veja capítulo 4. Enquanto viajavam, chegaram a um castelo do qual saíram cavaleiros armados que tentaram capturar a princesa, a irmã de Percival. Houve uma batalha, mas finalmente os viajantes foram induzidos a ouvir as razões para a captura. A senhora do castelo estava muito doente e há muito tempo em estado de coma, e tinha sido predito que ela só encontraria a cura através do sangue de uma princesa de descendência real, que fosse também uma virgem. Assim, toda mulher nobre que passava por aquele caminho era capturada na esperança de que preenchesse essas condições. Quando a irmã de Percival ouviu isso, disse que era uma princesa e também uma virgem, e que se oferecia livremente para dar seu sangue à senhora. Quem vai tirar meu sangue? Perguntou ela. Uma das amas se adiantou e fez uma incisão em seu braço, e o sangue jorrou numa bacia. Perdeu tanto sangue que soube que ia morrer, e falou aos 3 cavaleiros, pedindo que não a enterrassem, mas que a colocassem num navio no próximo porto e o lançassem ao mar. E quando chegarem a Sarras, disse ela, vocês encontrarão esse navio com o meu corpo esperando por vocês, e aí me enterrarão. E assim ela morreu, e a outra senhora levantou de uma cama de doente e viveu. Os 3 cavaleiros obedeceram e, deixando seu corpo no navio, foram para Carboneque, a cidade do Graal, e Galahad curou o rei ferido. Daí foram para o mar e embarcaram no navio de Salomão, para o qual o Graal tinha se removido. E sem vela nem remo foram levados pelo mar até Sarras. Esta lenda é a base do poema de Williams, The Last Voyage. Em sua própria recriação da história, ele nos mostra significativamente o corpo de Dindrani, a mulher viajando no mesmo navio com o Graal e os 3 cavaleiros. Galahad, o infante alquímico, a criança sagrada, Percival, a estrela da sabedoria, Bors, o ser humano prático e comum. Há agora uma quaternidade neste navio. Todos os 4 são levados ao lugar espiritual, onde no inconsciente 2 dos cavaleiros e a mulher morta permaneceram com o Graal até a época de sua redescoberta, enquanto Bors retorna sozinho para o mundo. Estava por vir a era de ênfase crescente no homem e em seu trabalho. A Renascença, o século das luzes, seguido da Revolução Industrial e do nosso século de materialismo tecnológico. Essa é a grande significação do retorno solitário de Bors. A intuição de Galahad, a sabedoria interior de Percival e os valores femininos de Dindrani são todos recolhidos ao inconsciente. Bors, nos poemas de Williams, é marido e pai, o chefe de família, com os pés na terra, o extrovertido. O poeta o vê como o guardião da visão do Graal nos séculos vindouros,
mas temos observado o eclipse gradual dos simples valores humanos de Bors na esterilidade do intelecto e tecnologia divorciados dos sentimentos. Agora, certamente, o tempo está maduro para que o Graal surja de Sarras, para a ressurreição de Dindrani. A história de Mallory sobre a irmã de Percival, sobre seu derramamento de sangue por outra mulher e sobre sua ligação próxima com o Graal é única, tanto quanto sei, nas versões da lenda. Ninguém deu muita importância a isso. Parece até que a poesia de Williams desloca-se para o centro daquela última imagem do Graal que desaparece rapidamente. Diante do leme, o sol que sobe e desce espalha-se em camadas quadrilaterais de uma mortalha alaranjada sobre o ataúde e o corpo pálido de Blanchefleur, mãe da natureza dos amantes, criatura da troca, exaurida de sangue pela ferida da coxa. Ela morreu a morte de outra viveu sua vida. Onde estava quieto esta noite, nas últimas velas de Logres, uma mulher dançava para agradar seus amigos. Suas faces estavam manchadas das artérias da irmã de Percival. As duas percorreram a medida do céu e da terra, e a mulher morta esperou a duração e agonia da dança, onde, embalando e ancorando o sacrum quadruplicado sob a mortalha alaranjada, a mágoa feliz de Blanchefleur, o navio de Salomão, que abençoado seja, seguiu. Para mim, estas linhas estão entre as mais poderosas em todo o ciclo de poemas. Elas positivamente vibram com sentido, se pudermos dar-lhes uma reação total nas palavras de Jung. Na experiência do mito de Williams, surgida das insinuações de Mallory, Dindrani é, sobretudo, virgem, uma em si mesma, a companheira do poeta Taliesin em todos os níveis, corpo e coração, mente e espírito. Ela é a mãe de criação de Galahad, a irmã de Percival, a sabedoria feminina que é essencial à sua estrela filosófica. Mas Logres, a cultura coletiva daquela época, não estava pronta para a nova mulher, que brilha brevemente através da história. A mulher coletivamente permaneceria subjugada por muitos séculos ao macho dominante, inconsciente daquilo que sua carne sempre soube. No entanto, a mulher, mãe da natureza dos amantes, criatura da troca, tinha, antes de seu desaparecimento com o Graal, dado seu sangue para que uma mulher comum deste mundo pudesse carregar sua vida em suas veias e transmiti-las ao futuro. A mulher doente tinha estado em coma. A carne, a terra, tinha sido desprezada na cristandade por tempo demasiado. O sangue de Dindrani, a mulher plena, deu a ela a possibilidade de renovação. Onde estava quieto esta noite? Nas últimas velas de Logres, uma mulher dançava para agradar seus amigos, suas faces manchadas pelas artérias da irmã de Percival. Essa mulher dançando nos prazeres simples da troca humana, carregava em suas veias, inconscientemente, nas profundezas de seu ser, a vida da mulher morta, cujas trocas cingiam o céu e o mundo inteiro. As duas percorreram a medida do céu e da terra, e a mulher morta esperou a duração e a agonia da dança. Ela, Dindrani, esperou no inconsciente das mulheres, pelo dia em que uma aqui, outra ali, despertariam-na de seu sono. Ela esperou a agonia da dança. E uma agonia significa uma pontada de angústia e, mais particularmente, uma dor de parto. E o lugar onde jaz, no poema, é o navio de Salomão. Salomão, cuja imagem carrega o sentido do coração sábio e compreensivo. Ela está retida como em um útero
o quarto no sacrum quadruplicado do Graal. Há uma outra linha que ainda não analisamos, exaurida de sangue pela ferida na coxa, pela alusão ao ferimento na coxa. Williams relaciona o sacrifício de Dindrani com a ferida do rei mutilado, a ser logo curado por Galahad. Deve-se lembrar que ele também relacionou o sangue menstrual da mulher natural ao sangue do rei do Graal no poema Rose Garden. O interesse extraordinário dessa passagem reside no fato de que a ferida real da irmã de Percival foi feita em seu braço. O braço é um símbolo de atividade criativa neste mundo. A coxa indica poder sexual masculino. O rei do Graal está ferido. Sua força masculina está mutilada e ele é incapaz de gerar qualquer sabedoria nova. A mulher, por outro lado, é exaurida de seu sangue pelo braço e sua criatividade potencialmente ativa afunda novamente no inconsciente para esperar a agonia da dança. Aquelas dores do parto que assolaram as mulheres nos últimos 100 anos, é imediatamente depois desse derramamento do sangue de Dindrani que Galahad, seu filho de criação, símbolo do homem pleno, cura o rei do Graal. Mas a grande visão não se encarna no mundo precisamente porque os valores da mulher plena ainda não podiam ser aceitos. O Graal é recolhido e com ele Dindrani, a mulher que vê. Tudo isso pode ser lido como relato simbólico da situação de meados deste século. Quando o poeta estava escrevendo e também da busca interior de toda mulher consciente, estivesse Williams consciente disso ou não. Se a verdadeira criatividade de uma mulher no domínio do Logos é ferida, se a atividade de seu braço é usada para manipular e não para criar, então o homem é castrado. Isso não é naturalmente uma questão de causa e efeito, mas de sincronismo. Se, no entanto, sua ferida se torna sacrifício, a morte voluntária por outra, que é a desistência das exigências possuídas pelo ânimos de seu ego, segue-se o renascimento. Ela volta na agonia da dança, na verdadeira troca que abraça céu e terra, e com ela traz o Graal há tanto tempo escondido. O braço humano é o que distingue o homem do animal e simboliza, como foi dito, sua relação com a vida. Dindrani deu sangue de seu braço e vida para outra. A mulher que dançava com o sangue de Dindrani em suas veias é a contrapartida feminina de Bors, o marido e chefe de família, que transmitiu a seus filhos, como ela às suas filhas, a intuição oculta do Graal pelos séculos de humanismo crescente. Com o início da era de Aquários, a era de ver, que é contemplação, a era daquele que carrega a água da vida num vaso. Talvez vejamos o despertar de Dindrani, a mulher conscientemente uma em si mesma, não mais excluída deste mundo, mas andando nas ruas da cidade de Deus e do homem. Assim, as palavras de Taliesin no Jardim das Rosas, ela pode trazer para um brilho de visão as mulheres na base do mundo.